Olá, bom dia Thaís Freitas, bom dia Pedro Campos, bom dia Sônia Blota, lá em Paris, que charme. Olha, muito bom dia Brasil. Aqui em Brasília, o tema recorrente é claro, é a PEC aí da transição. Agora a gente assiste ali tentativas de tornar palatável, viável a aprovação dessa PEC, mas desde ontem não se fala em outra coisa aqui. A PEC ficou um tema secundário aqui no meio político, mas não se fala em outra coisa senão na denúncia apresentada ontem pelo Partido Liberal sobre as eleições, né? E foi uma coisa muito curiosa, é uma iniciativa que foi elaborada, né, um relatório elaborado por técnicos, por pessoas que de fato são qualificadas para isso. São todos eles do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, um relatório elaborado pelos professores Carlos Rocha, que é um dos criadores da urna eletrônica, Márcio Abreu e Flávio de Oliveira. Mas assim, mal chegou no TSE, já tinha lá uma decisão do ministro Alexandre de Moraes exigindo a apresentação também de um relatório, né? Que, enfim, contemplando as supostas inconsistências, né, apresentadas, relatadas, também no primeiro turno. Tem um fato aí curioso, no mínimo, né, porque, primeiro, são duas eleições completamente distintas, primeiro turno e segundo turno. O segundo turno é outra eleição, outros nomes, inclusive, né, as urnas são reprogramadas com os nomes apenas dos candidatos que foram para o segundo turno. É outra eleição, aliás, é uma expressão que se usa sempre durante o processo eleitoral aqui no país, né? Segundo turno é outra eleição, e é mesmo, né? Mas, enfim, apesar disso, o Alexandre de Moraes já criou ali um pretexto, né, para exatamente decidir pelo arquivamento da denúncia. Mas o detalhe é que já existe o relatório, ou pelo menos nesse relatório, né, já tem os dados tanto do primeiro quanto do segundo turno. A explicação foi de um deputado federal, do PL do Paraná, Felipe Barros. Ele disse ele explicou que o arquivo de log é sequencial e único para cada urna e inclui todos os lançamentos de primeiro e segundo turno. Por isso ele acredita que o ministro Alexandre de Moraes estava tão ávido por criar uma forma ali de simplesmente nem sequer examinar o assunto, que ele não deve ter consultado, segundo o deputado, o Alexandre de Moraes não deve nem sequer ter consultado os técnicos do TSE quando fez essa exigência, porque os técnicos informariam o presidente do TSE exatamente disso aí, né? De que os dados do primeiro e do segundo turno já estão contemplados, já estão citados no relatório, né? O Alexandre de Moraes deu 24 horas para que o Partido Liberal apresente essas informações que ele já tem, na verdade, né? De primeiro turno. Eu não sei como é que vai ser ainda, não se sabe como é que vai ser a resposta do Partido Liberal, mas é possível que apresente um outro documento, né, separando, digamos assim, ou deixando mais claro isso que Alexandre de Moraes ou não quis ver ou simplesmente não conseguiu ver, porque é algo, de fato, de natureza bastante técnica, né? O que se pretende no partido, segundo esse deputado Felipe Barros, é a transparência, né? E que isso tem que ser garantido, porque, afinal de contas, não há transparência, não há democracia sem transparência, mesmo que a verificação de irregularidades resulte na perda de mandato de alguns dos deputados, dos senadores já eleitos, né? No primeiro turno, o PL elegeu a maior parte, as maiores bancadas tanto da Câmara dos Deputados quanto dos senadores. Também elegeu governadores, enfim, fez barba, cabelo e bigode, mas, curiosamente, não elegeu o presidente da República. Isso tudo deixou muita gente intrigada, sobretudo os eleitores do presidente da República, né? O deputado explicou, ele que entende desse assunto, é especialista, ele disse que cada urna tem um histórico, que chamam de log, e tudo que aconteceu nessa urna, né,
fica ali registrado, e todas elas possuem um código de identificação próprio. Assim, cada log, cada histórico, deve estar vinculado ao código de identificação da urna, mas as urnas de um modelo anterior às urnas identificadas como UE 2020, de 2020, né? Portanto, urnas de modelos fabricados ou adotados pelo TSE anteriormente a dos 2020, apresentam o mesmo código, como se mais de 250 mil urnas tivessem a mesma identificação, o mesmo CPF, digamos assim, né? Imagine, cada urna, como uma pessoa, tem um RG ou um CPF. No caso dessas 250 mil urnas sob suspeita, né, nas quais o ex-presidente Lula se saiu vencedor, tivesse a mesma identificação, né? E não há, portanto, aquela individualização da urna que o trabalho de verificação exige, né? E não há, por isso, como comprovar que aquele histórico, aquele log é daquela urna específica, né? Então, todos têm, inclusive, o mesmo número de patrimônio, etc. É tudo muito, muito estranho, e é curioso como isso não foi observado antes, se é verdade que tudo isso aconteceu, como dizem os técnicos, por que é que o TSE não se apercebeu disso, né? Isso é algo que o próprio TSE precisa explicar. Quer dizer, é uma denúncia muito séria, muito grave, etc. Ao contrário do que foi noticiado, o partido não pede nesse relatório a anulação das urnas, não se trata disso, mas o TSE tem a obrigação de examinar essa questão, né? Demandado tem que examinar, tem que ouvir Ministério Público, tem aquela coisa toda. Eu sou muito cético em relação a isso, acho que não tem a menor chance dessa coisa prosperar, até porque o TSE tem um histórico recente de decisões tendenciosas, contrárias ao atual presidente, e não vai ser numa situação como essa, com a eleição já definida, o resultado já proclamado, que o TSE vá recuar, né, da sua, né, inclusive de muitas das suas decisões claramente de caráter ativista, para atender aí essa última tentativa do presidente da República. Não há a menor chance disso prosperar, mas de qualquer maneira é algo que precisa ser verificado até para proteger a legitimidade das futuras eleições.